TV Luso-Brasileira Porto Alegre, funcionando com base no acordo de ação conjunta com o Instituto Cultural Português, com Rádio Comunitária Açores da Azenha e ainda com Casa do Poeta. TV Luso-Brasileira Porto Alegre tem como diretor António Soares, também presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Rio Grande do Sul. E nesta tarde, de 13 de setembro, tivemos a grata satisfação de receber uma visita especial. Nada mais, nada menos que o antigo editor ou coeditor do jornal RS Letras e de outras publicações de Edições Caravela. Esse nome, essa pessoa tão simpática a Edições Caravela, chama-se Eucárdio de Rosso. Ele nos visitou e certamente tinha determinados fins. De Rosso, por que a razão desta visita? É justamente para lançar a minha biografia escrita pela Rosiana, para encerrar um ciclo literário de participação em vários setores culturais. Mas não podemos deixar de omitir que você também visitou o Instituto Cultural Português, porque já trabalhou muito naquele serviço voluntário cultural, você foi diretor, foi coeditor, foi jornalista responsável dos RS Letras, o Açorito, Caravela, e também atuei, tive muitos livros publicados pela Edições Caravela. E foi também o jornalista responsável da revista Causótica. Tenho acompanhado as edições da revista Causótica? Sim, eu tenho várias edições. Já vai no número 65, será o próximo número. E note, agora funciona, a revista Causótica funciona nestes termos: revista de sócios de academias maiores. Portanto, estes sócios ou membros de academias maiores que trabalham na Causótica e trabalhando bastante e publicando bastante na revista Causótica, eles serão membros obrigatoriamente convidados para entrar na Academia Luso-Brasileira de Letras ou na Academia Açório-Luso-Brasileira de Letras. E estas academias não admitem sócios novos, nem julga ninguém, apenas admite sócios que já são sócios de academias maiores. Portanto, isso para evitar aquelas críticas dizendo que se fundam academias de gente incapaz. A nossa, esta academia esperada, é a academia, não é, de sócios que já são sócios de academias maiores. Portanto, você foi o jornalista responsável, o primeiro e único da revista Causótica. Sim, e foi uma revista muito importante porque ela divulgava escritores, um grupo de escritores com assuntos profundos e era uma das raras revistas que existia de literatura. Eu juro que era a única. Exatamente. Então, eu colaborei, participei com alguns textos, crônicas ou poesias. Então, eu estou integrado na Causótica, só que, me mudando para outras plagas, eu deixei de colaborar, mas sempre admirando a distância. Ele colabora, sim, retirou-se, o mal é que ele retirou-se de Porto Alegre. Claro que um jornalista responsável, residindo longe na Foz do Iguaçu, não era? O que é que nós podíamos fazer, senão nem trabalhar com a prata da casa, não é? Mas hoje retornou, nos visitou, e ele veio-nos trazer e mostrar que continua fiel às letras e apresenta-nos um montão de livros, não é, que nos traz agora todos bem editados. Porque ele, na primeira fase, editou muito livro, marcaderoso, vinha com aquela característica, não é, de edição barata. Não, agora tudo edições de luxo. Olha, o primeiro livro chama-se Retalhos do Espaço. O que é que diz este livro? Umas palavrinhas apenas. Este foi o primeiro livro que eu fiz, um livro de poesias gauchescas, que eu fiz com 15 anos, foi editado, depois foi o primeiro início da minha atividade literária. E a gente reeditou e colocou 2 dicionários gauchescos que eu fiz, em
diferentes com 1000 palavras do linguajar gaúcho. Vamos ver. E então este livro, a edição foi tal e qual ou melhorada? Foi tal e qual. Tal e qual. E temos outro livro também muito bonito, Cosmoecologia. Diga algumas palavras deste livro tão raro. É o primeiro e único livro que publiquei na Conscienciologia, que trata de assuntos profundos, além da ética humana, que é a cosmoética, que é uma nova palavra criada por Valdo Vieira e que sustenta muito as teorias da Conscienciologia. Outro livro intitula-se Sincrônicas Crônicas, não é? Está bem muito esquisito já pelo título. Sim, esse foi um livro de crônicas selecionadas durante o período, foi publicado em 2018 por uma editora de São Paulo, a Biblioteca 24 Horas. Outro livro intitula-se poesia, não é? Poesias completas. Completas todas. Já fala um bocadinho deste livro, Poesias Completas. A editora, e agora a editora nova, não é? A nossa editora. A editora está aqui presente, ela depois nos quis fazer uma surpresa e esperamos que seja uma boa surpresa. Portanto, um bocadinho umas palavrinhas também deste livro. Esse livro praticamente é uma coleção de quase todos os poemas que eu escrevi na vida, com algumas exceções de uns poemas que foram perdidos, mas representa toda uma vida poética, lançado há 2 anos atrás pela nossa editora. Então, é um fechamento do trabalho de poemas que eu fiz durante toda a vida, especialmente no último livro, que foi até editado pela Edições Caravela. Sim. Outro livro tem aqui, Nulla Dies Sine Linea. Vejam a frase latina, um livro também muito bem apresentado. Vejam, um livro especial, mas deixe ver o título, portanto, diversidade, não é? Vejam o luxo volumoso e uma edição quase de luxo. Deram umas palavrinhas sobre este livro. Este livro representa uma parte das crônicas que eu publiquei durante toda a minha vida, inclusive muitas delas no jornal RS Letras, nos jornais de Foz do Iguaçu e do interior do Rio Grande do Sul. E eu selecionei cerca de 300 textos publicados nesse livro, que é o primeiro de crônicas chamado Diversidade. E já estamos preparando, está tudo já separado, para o segundo livro, Diversidade, que então eu vou colocar as penúltimas crônicas feitas, publicadas ou não. Então é um trabalho realmente volumoso, que foi diagramado pela Rosiana, num esforço de vários meses. A gente fez alguns exemplares apenas para distribuição entre órgãos de imprensa e bibliotecas e algumas pessoas. Mas vejam o volume, então você... Então quantas crônicas tem já publicadas? São mais milhares. Então o cronista mor do Rio Grande do Sul. Agora vem um outro livro também muito bonito, casado o de Rosa de Reformado, com o segundo matrimónio, todo bonito, gordo, até o chapéu capitalista. Deram umas palavrinhas também deste livro, que não é que vai ser o último e talvez dos melhores. Sim, quem pode falar melhor, essa é a minha biografia. Foi escrita e reescrita e preparada pela Rosiana. Ela pode falar melhor, né, que representa, né, a história da minha vida, desde pequenininho, desde a imigração italiana até o último ano. E você conseguiu encher tantas páginas? Sim, fui escrevendo, tem 200 e tantas ilustrações, e então a Rosiana pode falar melhor sobre esse livro. Mas Rosiane, ela já nos prometeu aqui já nos fez uma promessa, que ela gostaria de oferecer aos nossos ouvintes, oferecer os livros. Ela agora vai tomar livros, que vai oferecer, mas não faça a sua doação. Eu posso falar melhor, né? Porque fui eu que compilei as obras do Leocádio, algumas crônicas
que não foram publicadas no livrão e que contam a história da vida do Eucárdio. Então, em realidade, eu fiz uma narrativa indireta daquilo que ele já tinha escrito, da história dele. Então, eu apresento a história do Rio Grande do Sul, a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e a história dele entra nesse meandro, com parte de crônicas que ele escreveu e a narrativa indireta das crônicas que eu li e reformulei e recontei. Vamos fazer um teste. Quantas crônicas tem nesse livro publicado na revista Causótica? E aí o senhor me pegou, mas algumas, muitas. Tá bom. Então, É, pelo menos eu ouvi aquilo que queria. Ela também incluiu no livro as crônicas que o De Rosa publicou na revista Causótica. Esse livro tem 348 crônicas. Sim. E muitas delas são uma republicação, são antigas. E as que ele publicou na revista Causótica estão letras também. Então agora, neste ato, uma vez que um livro tão simpático como este, Rosiana vai nos oferecer um livro, não é? Sim, Os presentes que desejamos. eles estão aqui para distribuição. Eu gostaria de ler a orelha do livro, porque ele é um livro singular. E ele conta a história de um menino que morava no meio do mato, na colônia italiana, e queria muito estudar. A coisa que ele mais queria era estudar. Eu de Rosa, é isso? E ele lutou muito por isso, porque foi tudo com muita dificuldade. Primeiro, ele foi para o seminário. Ele foi estudar no seminário, porque naquela época era a única oportunidade que as crianças do interior tinham de estudar. Não tinha escola. Não tinha escola na colônia. Tinha escola para os 4 anos do ensino fundamental, depois não tinha mais. E ele se seguiu, com 10 anos ele seguiu sozinho para o seminário e ficou lá até os 17 anos, né? Ficou 17 anos no seminário. 6 anos. E foi muito difícil tudo, foi muito suado. Só que ele gostava muito de estudar. Eu acho que a grande vitória de vida dele, né, é essa coisa, a paixão por ler e escrever. E isso está bem marcado aqui, está bem desenhado, e é um livro de 300 páginas que tem muitas fotos, porque ele, como jornalista, a vida inteira sempre teve um fotógrafo ao lado dele. E ele guardou aquelas fotos. E eu recuperei, eu tratei as imagens e estão publicadas aqui. A história toda da vida, com fotos, e mais a história da família, aqui atrás, com todos os parentes dele sendo incluídos. E esse livro inclui também a história de todos os livros dele, que são 35 livros. Então, aqui vai do primeiro até esse aqui é o 36º, que eu atribuo a ele essa autoria, porque foi feita a 4 mãos, né? Eu apenas assino, porque chegamos à conclusão que seria mais simpático eu apresentar a biografia dele, do que ele escrever sozinho, né? Então fizemos assim e gostamos muito do resultado. O livro está muito bonito. O livro marca um momento nosso de muita realização, de muito companheirismo, de muita ternura, né? Muito amor investido aqui nessa obra. Foi a sua editora, a editora é sua. A editora Escritória, a editora Escritória, publica as nossas obras. Sim. Então você reuniu, foi você, portanto, que fez o trabalho, reuniu, apreciou, transcreveu tudo muito correto. Sim. Bem, é uma espécie então de edição crítica da obra do Zé Rosso. E agora, na sua opinião, a vantagem num livro como este, qual foi? Olha, a vantagem é imensa, né, para quem é biografado, porque isso traz a realização, né? Uma vida do Eucárdio, por exemplo, que só teve bons feitos, né? Uma pessoa de paz, que sempre ajudou muito os outros, os amigos, escreveu muito, merece ser retratada,
né? Um escritor é sempre avaliado devidamente e considerado, mas há aquela regra fundamental. O que vale é a recepção, o critério da recepção. Ele já teve boa recepção no seu entender ou ainda está em processo? Ainda está em processo, porque a gente acabou de lançar. Nós lançamos em Balneário Camboriú no dia 30 de agosto. Viemos para cá, Porto Alegre, lançamos na ARI, na Associação Rio Grandense de Imprensa. Estamos lançando aqui no Instituto Cultural. Vamos para Ijuí, onde ele também estudou, e vamos para a terra natal dele, onde todos os parentes estão esperando para receber. As rádios vão nos esperar, já estamos com programas de rádio agendados e vamos fazer uma festa lá para distribuição. Então esse é o processo. E Foz do Iguaçu que a gente vai em seguida, porque é o local onde a gente se conheceu. Eu sou do Rio de Janeiro, ele é de Santo Augusto e a gente se conheceu em Foz do Iguaçu. Então nós vamos lançar lá também no meio de escritores, amigos, e depois voltamos para Balneário Camboriú, onde ele vai ser lançado no Festival Literário de Balneário Camboriú. Então, o que eu posso dizer é que os amigos que receberam, quem prefaciou, o prefácio está muito bonito, o senhor não deixe de ler, porque é uma pessoa que nos conhece muito e escreveu uma coisa muito bonita a respeito de nós, enquanto casal das letras, né? Que é raro, né? É raro isso. Exceção feita Antônio Santanese, sim. que são os nossos representantes maiores da dedicação à literatura e à cultura. Exato. Então o prefácio está muito bonito e nesse retorno é que a gente vai conseguir sentir essa recepção, que para nós é muito importante, sem dúvida, né? Ele vê que a recepção, portanto, parte já feita, a recepção confirma o valor, não é? Não se pode atribuir prémio a um autor se ele não tiver recepção confirmada. Aí o prémio fica sem nível, fica bem, né? Mas o De Roso, como vemos, pela informação da editora, da Roseana Editora, que editou todos os livros de De Roso. De Roso da primeira fase, com aqueles livros quase como a caravela, capas pobres, pobretas, sem nível, né? Agora não, por exemplo, De Roso com livros de primeira categoria, veja, grandes, volumosos, diversos, poemas, crónicas, tudo misturado. Só acho que faltou aqui uma literatura que ele praticou, que é muito boa, que é a literatura de espiritualidade. Acho que você desconsiderou essa literatura. Não desconsiderei, tem um livro ali, pega ali, o Cosmoeticologia. Esse livro aqui, ele trata da ética do cosmos. Assim. Ele é pura espiritualidade. Ele fala muito, né? Não, eu merecia isto. Ele fala do cosmos. Foi para o seminário e fugiu, não é? E agora retornou à linha da santidade pessoal. Mas não é religiosidade, é espiritualidade. É a gente direto na fonte. A santidade alcança-se pela espiritualidade. Isso aí. Espiritualidade. Isso aí. Esse aqui é muito bom, tá? Mas a gente não deixa de ser espiritual em tudo que a gente faz. Sim. Por exemplo, a gente pertence a uma escola, né, de estudos, de altos estudos da consciência. Então lá ele escreveu vários verbetes, todos eles estão citados aqui nesse livro, e escreveu vários artigos também. Sim. Esses artigos eles não estão no livro, porque senão ia ficar muito grande. Sim. Mas está o link para quem quiser consultar a obra espiritual dele. Sim. Ele é em evolução. Leocádio de Rosso em evolução. Essa aqui é a maior representação disso. Deus, né? Porque é a vida, é uma vida inteira de muito boas obras, né? As obras
Assim, tudo é possível quando se quer e se tem o coração puro, né? Tudo é possível. Quando se tem fé ou espiritualidade, tudo é possível. Verdade. Portanto, para Veloso tudo foi possível. Realizou-se como autor, como escritor e como ex-seminarista também se realizou. Agora foi para a espiritualidade laica, não é? E santificou-se. Veloso, temos de continuar com o caminho da santidade e tem a causa ótica e o jornal excelentes à sua espera para que você retorne à casa paterna, não é? E se realiza também e deixa de ser um traidor das edições Caramela. Você foi sócio da entidade, pediu o afastamento, que foi um passo mal dado que você deu, não é? Afastou-se, mas sem maneira que abandonou, fugiu nem que Mas fica ele sócio. pode voltar, sempre é tempo, né? Sempre é tempo de voltar. A gente não pretende mais morar aqui em Porto Alegre, mas ele pode colaborar à distância. Pois Hoje é tudo tão fácil. Manda pelo WhatsApp. Pois tem de colaborar, ela devia continuar com o jornal Pelo excelentes, WhatsApp. não é? Escrever uma parte lá na sua terra, porque agora por internet tudo é possível. Vamos ver se trazemos, se o fazemos voltar à casa paterna. Vamos ver se ele volta mesmo. Com certeza. Colaborar, a gente vai colaborar sempre porque a gente não desiste por teimosia da literatura e da divulgação do livro, das obras, dos autores e do que é bom na literatura, né? Esse convívio, esse contato. Principalmente que aqui tem uma biblioteca riquíssima de autores portugueses. Sim. E que, né, muitos me ajudaram na leitura de algumas das crônicas, inclusive ali na biografia tem um pouco de espiritualidade, se fala em certos trechos, se admite ainda algumas evolução consciencial e tudo que é em busca de uma mentalidade superior. Pois é importante. Vamos confirmar se de facto ele é um autor da espiritualidade. Vamos confirmar? Vamos? Vamos. Olha, os livros são aqui muito bem feitos, muito bem apresentados. A espiritualidade não tem nada de comercial. O Veloso ganhou muito dinheiro com esta renovação. Não. Então continuou na espiritualidade, não é? Que não é comercial. E o que tem de mais bonito nele é que a missão dele é doar livros. Portanto, não é comercial. Não. Ou é espiritual ou é comercial. Não. A espiritualidade, não, no comércio, A nem gente tem. sempre pede, aqui nesse livro, inclusive, tem uma coisa muito original. A gente fala assim, quer ver? Este livro é distribuído gratuitamente como forma de gratidão pela longeva e rica vida do biografado, além de todos os que foram aqui homenageados, inclusive o senhor está aqui. Se quiser contribuir para novas edições, envie qualquer valor para o Pix tal, no nome do Pix. Se tocar o seu coração de mandar qualquer valor, faz o Pix. E pronto. Eu uso um critério logo rápido. A espiritualidade não é comercial. Exato. Portanto, a espiritualidade, que é a espiritualidade ao fé. Portanto, é o que o Veloso faz, não é? Pronto. O ex-seminarista acabou por ser, ficou a nível de bispo, não é agora? Regendo. Não, aqui no livro tem um ponto muito interessante que eu chamei de o ponto da virada consciencial. Quando ele estava no curso clássico, que é o ensino médio, né, os padres pegaram uma agenda que ele tinha de poesias, um diário, onde ele falava dos seus anseios de jovem, de rapaz, e ele não gostava de religião. Ele estava lá porque ele precisava estudar, né? E os padres mexeram nas coisas dele e acharam a tal da agenda e mandaram ele de volta para casa. Ele foi convidado. Essa foi a melhor coisa que podia ter acontecido para ele. Porque aí ele amadureceu e por sua conta falou, religião nunca mais.
caminho é reto, é único e não precisa de intermediário. Então investiga bem. É. Ser igrejeiro é uma coisa, ser espiritual é outra. Os padres igrejeiros correram poderoso para fora. Dizendo, não, aqui não. Mas ele ainda assim conseguiu entrar no ramo da espiritualidade. Exato. Ou da santificação pessoal. E portanto eu aqui tenho poderoso como autor realizado, não é? Tanto espiritual, mas não igrejeiro, não é isso? As igrejas são como um colégio, não é? A espiritualidade, não, a espiritualidade ou a fé é o caminho dela e o melhor caminho. O seminário valeu muito porque ele aprendeu o latim e o grego com os padres. Sim. Né? Em outra escola talvez não tivesse aprendido, não tivesse tido uma formação tão boa. Principalmente português. Português também, né? Que foi uma pré-escola da evolução consciencial que a gente hoje... Não, o caminho foi muito bom. Só não devemos criticar os padres. Os padres, eles têm que praticar o comércio para ter os seminários, alunos, dar de comer aos alunos, têm que praticar o comércio, evidentemente, não é? Mas agora também podem ter espiritualidade. Às vezes há intrometidas que não são muito corretas. Eu também fui seminarista e compreendo muito bem. Bem, e com isso, nós agradecemos muito a presença da Rosiana, não é assim? Do escritor Eucárdio de Roso, escritor espiritual, não é? Agradecemos muito a presença e aqui apresentamos os livros que ele recém publicou. Brevemente faremos uma sessão, não é? Em que nós vamos apresentar o livro, o último livro dele, não é? Vai ser uma sessão especial de realce dessa mesma obra. Isso ficará para outra oportunidade. E com isto damos por terminada esta sessão. Agradecemos a quem nos ouve ou nos vê e muito obrigado a todos e até à próxima oportunidade. Taroso? Pronto, está bom? Já foi feita a outra parte.